Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez nesse palco da Campus Party, já pelo terceiro ano, para conversar com vocês sobre o que eu mais gosto de fazer, que é criar. E hoje, aqui para quem viu esse título e está esperando uma palestra técnica sobre como construir aviões e tudo mais, eu sinto informar que não vai ser isso. A gente vai falar de outros conceitos que levam as pessoas a talvez construir um avião e também outras coisas, construir o que quiser. É uma maneira de você conseguir projetar as coisas e principalmente materializar as coisas que surgem na mente, surgem nas ideias. Que nesses tempos aí tão corrido é uma das coisas que mais assusta a gente. A gente costuma ter muitas ideias, mas quando você começa a olhar, você percebe que você está realizando muito pouco disso. A gente costuma ficar ali divagando, pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas quando você chega na conclusão, você vê que muitas dessas coisas você não consegue realizar. Por quê? Porque você não conseguiu encaixar isso dentro de um método. E eu vou contar aqui um pouco para vocês da minha história, como que eu cheguei na tecnologia, um pouco do que a gente faz e falar um pouco dessa coisa de pessoas que constroem aviões. E o que é construir um avião e qual é a semelhança entre você fazer um arroz e construir um avião, que não sei se vocês sabem, mas é a mesma coisa. O grau muda, mas a forma de fazer vai ser a mesma. Então, primeiro, eu sou de Guarapuava, sou diretor do Laboratório de Ideias. Guarapuava é uma cidade do centro do Paraná, uma cidade bem fria. Esse aqui é o nosso lago central, é um lago bem bonito, tem uma paisagem bonita, é uma cidade de 200 mil habitantes, calminha, confortável, charmosa. Às vezes neva, a gente pode fazer boneco grande, inclusive o Guilherme que é de Guarapuava está de prova, né? Agora faz tempo que não. E aqui é um pouco da minha história. Essa foto aqui resume bem o que foi a minha infância. Eu sou daquelas pessoas que nasceu no interior e eu cheguei a ter a minha vaca própria. Não sei aqui se alguém de vocês já teve a vaca própria. Como que fazia? Quando você tem a vaca própria, você acorda de manhã, pega a tua caneca, coloca Nescau, vai até a mangueira, chega na própria vaca e tira o teu leite e ele está pronto, já quentinho, assim, in natura. E aí você bebe ali, vai para a escola. Só que chegou um momento da vida, e eu gostava muito de dinossauro. O dinossauro é mais cinematográfico ali na época. Como acho que todo menino ali dos anos 90. Só que um dia meu pai chegou e falou assim, então, essa vaca que eu tinha, eu ganhei quando eu nasci do meu avô. E ela foi se reproduzindo, a gente já tinha cerca de 6 vacas na época, né, vaquinhas, até que meu pai chegou e falou, o que você acha da gente vender a tua vaca, porque dá para comprar um Super Nintendo? Eu nem pensei 2 vezes, falei, chocolate a gente esquenta no micro-ondas, né, no fogão, vou pegar o Super Nintendo. Mais tarde eu descobriria que o Super Nintendo, na verdade, era só uma parcelinha das vacas, que ele queria abrir uma loja com o dinheiro das vacas, foi isso que aconteceu. Mas enfim, daí essa mistura tudo, quando eu cheguei por volta dos... Eu ainda tinha uns 9 anos, eu comecei a ter contato também com computadores. E aí me fez fazer coisas do tipo, invadir a prefeitura da minha cidade para poder roubar a internet. Como meu pai tinha uma papelaria, eu conseguia, que foi montada com a história das vacas, né? A gente vendia todos os disquetes da cidade. A cidade tinha 7 mil habitantes. Em cada disquete daquele eu cometia um crime que era de colocar um trojanzinho lá para já invadir. E aí eu invadia e conseguia roubar o sinal deles. E aí essa mistura, só que tinha um problema, eu era péssimo em matemática. E as professoras me passavam por pura piedade, elas olhavam o menininho gordinho, baixinho e pensavam, vou passar ele porque ele é comportadinho. E aí eu achei que eu nunca ia ter nenhum tipo de sucesso na tecnologia porque eu não sabia matemática. E aí o que eu fui fazer? Fui ser gente de humanas. Resolvi estudar saxofone, daí fiquei aqui 2 anos em Tatuí estudando jazz. E eu não tinha talento nenhum também para tocar. A única coisa que eu aprendi foi improvisar. E aí eu comecei a seguir a vida assim. Não, então agora eu vou virar... Eu preciso escolher uma profissão. Falei, eu vou ser publicitário. Escolhi o que era o folder mais coloridinho ali. E aí virei publicitário, virei fotógrafo. Fui trabalhar numa empresa iraniana. Né? Me envolvi com garimpo. Daí depois eu resolvi virar marqueteiro político e um dia eu surtei. Estava trabalhando numa prefeitura e eu tive um surto... que eu não queria mais aquilo, porque eu tinha muita certeza que eu tinha uma cadeirinha reservada com o nome Andy, lá no inferno. Que eu ia chegar lá, o pessoal ia receber, você veio, que bom. Porque um pouco antes eu também tinha trabalhado com publicidade infantil.
E eu acho que tem duas áreas que são extremamente, desculpa a palavra, mas não, eu não vou usar uma palavra tão suja, mas são extremamente assim, garante vaga no inferno, é a cara que vende roupa de grife para criança e política. E aí esse dia que eu surtei, eu tinha morado em Curitiba há anos, sou de Guarapuava, né, nasci lá, fui para a cidade pequena e daí estava morando em Curitiba, numa vida de fotógrafo, aquela vida de glamour. E aí voltei para essa cidade pequena para trabalhar na prefeitura. E o dia que eu surtei, que eu não queria mais ser publicitário, eu cheguei para o meu chefe, que era o prefeito da cidade, e falei, essa cidade é uma bela de uma porcaria, eu odeio morar aqui, isso aí não tem nada, eu quero ir embora. E ele simplesmente me deu uma leve invertidinha e falou assim, ah é? Então por que em vez de ficar falando mal, você não vê isso aqui como uma folha em branco? Uma oportunidade de você mudar as coisas e construir a cidade que você quer morar. Por que você não vê essa cidade como um playground para testar coisas novas, testar ideias novas e fazer as coisas que você quer fazer para construir uma cidade do jeito que você deseja? Falei, legal. Posso parar de ser publicitário e tentar isso? Ele falou, pode. Amanhã me apresente uma proposta. E eu fui para casa e a única coisa que eu sabia era que eu tinha que criar alguma coisa. E aí eu pensei, beleza, eu vou criar uma coisa chamada Lab, Laboratório de Ideias. Isso porque eu não tinha a mínima ideia do que a gente ia fazer. Falei, eu crio isso, dou uma enrolada nele, e daí acho como vou fazer as coisas. E daí na época eu percebi uma coisa. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse processo, que eu tinha saído do universo, esse universo de fotografia, que eu estava falando para vocês, publicidade e tudo mais, era um universo envolvido muito com aquela questão de balada, comprar, status. E aí eu percebi que eu tinha mudado para um outro patamar, que eu não estava mais convivendo com pessoas que falavam que eu comprei, eu vou comprar e coisas do gênero. Eu tinha começado a viver com pessoas que diziam, eu fiz e eu vou fazer. E essas duas palavrinhas mudam muito a concepção que a gente tem de mundo. Porque a partir do momento que a gente começa a fazer e não comprar, você não está só adquirindo um bem. E aí que está a magia de fazer e não comprar. Porque o fazer ele também é uma espécie de estrada. É um caminho que a gente vai construindo. E é nesse fazer, quando a gente vai levando as porradas, que a gente vai conseguindo expandir a consciência e também melhorar e seguir o que a gente veio para fazer aqui nesse mundo. Porque eu não sei vocês, mas você já deve ter tido aqui aquelas crises que você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou fazendo isso e qual que é o sentido de estar aqui. E aí eu comecei a tentar entender o que era isso. E foi pela essa arte de fazer, de construir alguma coisa, que eu comecei a me encontrar e me sentir bem comigo mesmo. Só a partir do momento que eu consegui entender que a minha função aqui era uma função de evolução, mas não só uma evolução profissional, mas também uma evolução como ser humano, em que eu precisava também expandir diversas habilidades além das profissionais, mas tentar se entender como humano e tentar ser um ser humano, que eu acho que a gente tem deixado muitas vezes de pensar isso, através desse consumo desenfreado e tudo mais. E não vou dizer que eu não consumo, também eu consumo ainda bastante, mas que eu estava começando a me entender como ser humano e comecei a entender qual que era esse sentido de estar e que eu fazendo eu podia crescer mais rápido. E aí, isso aqui que influenciou muito, eu fui resgatar lá na minha infância esse cara aqui. Esse aqui é o Padre Albino. Ele era o padre da paróquia que eu fiz catequese. Só que um diferencial desse padre, um diferencial da minha catequese, quem que fez catequese aí? Zero? Não sei como era a de vocês, mas a minha eu chegava na igreja e o padre dentro do salão paroquial ele estava fazendo um avião. E aí uma criança de 8 anos, eu olhava aquilo e pensava, então um adulto faz isso. Eu achava que era absolutamente normal você construir um avião. E aí, nesse dia que eu comecei a entrar nessas crises e tudo, eu comecei a analisar o porquê que eu tinha perdido isso. Né? Por que a gente criava esses entraves, né? E por que você começava a pensar que você não é capaz de construir um avião. E qual que era o diferencial desse tipo de cara. E aí eu comecei a pesquisar mais pessoas que faziam aviões. E aí eu observei, não sei se já pesquisaram isso, já tiveram interesse em pesquisar aviões caseiros, como que funciona. Você vai achar uma infinidade de aviões. E uma coisa que chama muito a atenção desses aviões que são fabricados em casa, a maioria deles não são engenheiros aeronáuticos, são mecânicos que resolvem construir alguma coisa,
São pessoas que simplesmente têm a pira de construir um avião e vão atrás de revista e conseguem descobrir, que é o caso do chinês. Fazendeiro chinês olhou um modelo de um avião protótipo, que era um avião conceito, resolveu construir o próprio. Ah, legal. Daí a gente tem aquele costume de dizer, ah, mas chinês, eles são fora da curva, né? Eles são diferentes. Ah, mas ele é asiático. Mas aí que a gente tem que começar a entender, que é o principal conflito e as coisas que tem bagunçado a nossa mente atualmente. Vocês já ouviram falar, aí todo mundo já ouviu falar de hermetismo? Hermetismo é uma filosofia muito antiga, um estudo que estuda, ali tem a ver com alquimismo, então aqueles estudos herméticos, estudos fechados. O nome hermetismo vem por causa de Hermes Trismegisto, que foi um egípcio, aí ninguém sabe direito quem ele é. Algumas pessoas afirmam que foram várias pessoas, outros dizem que foi um grande sábio. Mas o que esse cara fez? Ele sintetizou todas as regras do universo em um compilado de 7 leis. E dentro dessas 7 leis, a gente tem uma das leis que é a das mais fundamentais, que é o princípio gerador. E o que é esse princípio gerador? Se vocês começarem a botar a mão na consciência e tentar analisar, tentem procurar na cabeça de vocês quais são as ideias próprias de vocês. E é muito difícil entender isso. Vocês vão ver que a gente buga. Buga muito, igual ontem que a gente começou a gritar pizza, pizza aqui dentro da campus e dava para ver que as pessoas bugavam achando que estava lá fora. Eles ficavam meio sem pensar assim por um tempo. Você começa a tentar entender que ideias são suas de verdade e você não acha. Aí alguém está conseguindo achar uma ideia que é própria sua? Por quê? O que é o princípio gerador? O princípio gerador está baseado em 2 coisas. O princípio, ele chama também princípio de gênero, mas não na questão sexual. Então você tem o gênero masculino e feminino, mas isso como uma questão de fecundação. A maioria das nossas ideias e a maioria das coisas que a gente propaga, elas vêm de outras pessoas, entram na nossa cabeça e a gente costuma cultivar aquilo e ficar mantendo aquilo ali em circulação. E é isso que tira esse princípio que a gente pensa, eu poderia construir um avião? Não. Ah, não, mas é difícil. Esse é difícil? Da onde que você tirou ele? Normalmente ele não vem da tua própria cabeça, porque a maioria das pessoas não tentaram construir um avião. E aí vem uns livrinhos tipo, desculpa se alguém leu aqui, tipo Segredo, O Segredo. Não, se você quer construir um avião, você senta e fica imaginando que você vai construir um avião e um belo dia um avião vai se materializar na tua frente. O que o livro Segredo fez? Ele pegou toda essa filosofia antiga, que envolvia Platão, envolvia Hermes Trismegisto, envolvia pessoas grandes, e sintetizou numa coisa materialista. Coloque uma nota de $1000 na tua cabeça. Mas ele não está falando do que era principal dessas filosofias, que era você se entender como ser humano, né, e ter ideias próprias. Você usar esse princípio gerador para ter ideias próprias, e não para tentar achar vaga em shopping, né, tentar projetar as coisas. E o que acontece isso? Alguém já ouviu falar aí do princípio do mentalismo, aí do Platão, o mundo das ideias? O que é o mundo das ideias? O Platão diz que tudo surge no mundo das ideias. Primeiramente a coisa precisa nascer nas ideias para depois se materializar. Só que a maior parte do tempo, e aí quando eu falo em construir avião, além de a gente estar falando de um método projetual, de estar construindo uma máquina avião, eu também digo que a gente precisa colocar nossas ideias no avião. Porque o que acontece? Construir esse avião para levar nossas ideias até onde a gente quer chegar. A nossa mente, o tempo inteiro, ela está gritando. E a mente criativa, ela está nisso, assim. Ela está gritando, ela está guerreando com ela mesma. Na verdade, a gente é dividido em várias outras camadas que estão eternamente em conflito consigo mesmo. Mas quando você... Aí a gente costuma a fantasiar demais. Durante um tempo eu achei que fantasiar era bom. O que é a fantasia? A gente pensa, eu quero ser um grande programador, eu quero ser um grande especialista em alguma área, eu quero fazer meu próprio avião, enfim, qualquer coisa. E a gente não tem a força para fazer aquilo e começa a divagar e criar uma fantasia. Você começa a se imaginar você lançando uma startup, você começa a se imaginar você voando com o seu avião e olhando os carneiros, lá embaixo, passeandinho tranquilo. Mas e o que acontece? Essa fantasia, vocês já notaram aí? Todo mundo já fantasiou que eu sei alguma coisa. Já notaram que ela dá uma satisfaçãozinha, assim. É muito leve, mas ela dá uma satisfação quando você divaga em torno disso. Mas o que acontece? Quando você abre os olhos de novo, ela se dispersa. Ela vira pó. E aí é isso que difere a fantasia. Então, o mundo das ideias, a gente tem que aprender a dividir o que é
fantasia o que pode ser materializado e começar a tentar materializar. E imaginar que não adianta, se a gente só ficar parado pensando que a coisa vai acontecer, ela não vai. Aí tem esse outro cara que eu quero mostrar para vocês. Alguém já ouviu falar dele aqui? Ninguém? O termo computação pessoal vocês já ouviram falar, né? Ele foi o cara que ajudou a difundir a computação, sendo um hippie sem nunca ter tocado no computador. Mas como que começa a história dele? E começa com o princípio aqui que eu vejo das pessoas que fazem grandes realizações. E o que são grandes realizações? Necessariamente elas não são só coisas a ficar famoso, ser reconhecido. Grandes realizações, na maioria das vezes, elas estão realizadas com um compromisso pessoal que você tem com alguma coisa. Esse compromisso pode ser tanto teu como uma comunidade. Mas você só consegue realizar a partir do que você tem um objetivo. Esse cara era o seguinte, ele estava no alto de um prédio, em São Francisco, lá na época dos hippies, ele era um hippie, e ele tomou lá umas coisas e começou a divagar. Começou a divagar, devagar, e aí ele começou a imaginar a Terra. Por que que a gente ainda não tinha visto uma foto da Terra inteira? Na época, a NASA já tinha ido para o espaço, e ainda não tinha sido divulgado uma foto da Terra inteira do espaço. E por que que ele achava importante isso? Porque ele acreditava que a única forma da gente começar a olhar para o planeta com mais carinho e conseguir alterar as coisas e começar a cuidar melhor das coisas, essa era se a gente visse o quanto a gente era insignificante diante do universo inteiro. E aí ele infernizou a vida de muita gente, ele mandou carta para a NASA, mandou carta para o Congresso americano, ele fez uns botões, ele ia nas universidades com aquele negócio de homem sanduíche, uma plaquinha escrito, porque ainda não vimos uma foto da Terra inteira. Aí ele foi preso e ele conseguiu. Depois de um tempo ele encheu tanto o saco da NASA, aquela vontade dele era tão grande, e ele fez tanta coisa para conseguir aquilo, que ele divulgou. E isso começou a mudar o mundo. Porque então ele viu que o quê? Que estava acontecendo, ele conseguiu o que ele queria. E aí esses amigos hippies dele, era da época lá da Guerra do Vietnã, começaram a voltar para o mato. Começaram a fazer aquele retorno, era acho que alguma coisa Tuland, que eles estavam retornando para o interior, fazendo aquela vida de gente riponga lá. Ficavam lá, plantavam de qualquer jeito, ficavam peladão. E aí ele pensou o seguinte, putz, esse pessoal vai morrer de fome, porque eles estão aqui nessa loucura, logo eles não vão aguentar. E aí ele criou uma coisa chamada Catálogo da Terra Inteira. Aquela frase icônica do Steve Jobs, que é o Stay Hungry, Stay Foolish, quem conhece aqui? Sabe aquela frase? Na verdade não é uma frase dele, ele pegou que era da última edição do Catálogo da Terra Inteira. E a principal título que estava no Catálogo da Terra Inteira era Catálogo da Terra Inteira, acesso às ferramentas. E o que o Stewart acreditava que as ferramentas tinham? O que para ele eram ferramentas? Era o acesso ao conhecimento e a arte de saber utilizar essas ferramentas. E nesse catálogo era uma espécie de Google, era uma espécie de YouTube com tutoriais diversos, de diversas tecnologias que eles consideravam limpas. Então esse catálogo ensinava desde como você botar alguma coisa no teto para gerar energia, quanto você plantar ou abrir um pequeno negócio. E esse catálogo é importante por quê na ordem do dia? Porque o Stewart estava lá onde hoje é o Vale do Silício. E ele era um hippie diferente. Isso é a primeira coisa que a gente tem uma lição com ele. Nessa ideia de conflito, de ideias geradoras que a gente tem o tempo todo, a gente costuma muitas vezes criar preconceitos com alguma coisa, porque vai contra nossas ideias. Contra as coisas que a gente acha que são nossas ideias, que muitas vezes não são. O que ele fazia? Enquanto todos os hippies estavam lá brigando com a IBM, que era quem tinha os computadores na época, ele estava lá na IBM todo dia vendo o que eles tinham. E aí um dia ele olhou, nossa, esse tal de computador, se as pessoas tivessem um computador desses, o que elas poderiam fazer? Ele foi a primeira pessoa a acreditar no potencial da computação pessoal para mudar o mundo e para se fazer grandes realizações. E ele começou a difundir o conceito da computação pessoal no catálogo da Terra inteira, o que acabou influenciando toda aquela geração do Vale do Silício que depois ia montar lá aqueles clubes de computação e criar os primeiros computadores. Então a importância dele na ordem do dia é essa. E o que é a lição para a gente disso? O que fica? Se ele fosse um hippie como todos os outros e tivesse influenciado pelas ideias
e não se envolvesse com o que ele não, com o desconhecido e ele não fosse encarar lá, talvez a gente teria demorado um pouco mais para difundir essas ideias. A computação era inerente, uma hora ia ela chegar. Só que a colaboração dele está nisso, em inspirar outras pessoas a construir coisas. Aí a gente tem uma outra história aqui, que tá... Acho que parou de funcionar aqui o... Deixa eu voltar agora. Você consegue voltar para mim, por favor? Aí tá bom. Ótimo. Esse outro cara aqui. Alguém já ouviu falar desse sujeito? Não? Alguma coisa aí de vocês estão vendo aqui no cenário que lembra? Eu fiquei muito feliz quando vi esse negócio instalado aqui, porque eu sabia que ia ser esse palco aqui, porque quem criou esse negócio foi esse sujeito que está aqui. E ele fazia parte da palestra. Esse sujeito aqui, a história dele é a seguinte. Ele tinha 32 anos, estava falido, praticamente não tinha dinheiro para nada, estava vivendo uma vida miserável e a filha dele faleceu de pneumonia. Ele ficou se sentindo extremamente culpado por causa disso e resolveu dar um tiro na cabeça e acabar com tudo. E aí ele foi lá, pegou o revólver, chegou. Quando ele foi apertar o gatilho, ele pensou, putz, mas se eu morrer, né, não vai resolver nada. Não vou acabar com aquela dor, eu não vou trazer ela de volta. E aí ele resolveu dedicar a vida dele a tentar entender e saber e medir, e ele fez um diário disso, de quanto um homem sozinho pode criar coisas, o quanto de coisas um homem sozinho pode criar para melhorar a vida da humanidade. E aí então ele começou a desenvolver diversas estruturas, diversos equipamentos, com um único intuito, que era modificar a vida das pessoas para melhor. E ele criou essa estrutura, hoje a gente está vendo aqui com o planetário. Mas o princípio principal dessa estrutura era criar uma máquina de produção de alimentos. Tem um sistema que hoje já está sendo bem difundido que chama aquaponia. Então ele colocava peixes, colocava plantas e a geodésica, que é o nome dessa forma, criava um ecossistema próprio dentro dela. Tem muita gente que usa isso hoje em dia para a produção de alimentos. Então ele conseguiu uma produção muito maior sem utilização de agrotóxicos e tudo mais já naquela época, isso lá em 1960 por aí. E ele pegou, e o que é o diferencial dele também? A dedicação que ele teve e a disciplina que ele teve em todos esses momentos, durante toda a carreira dele, foi dia a dia registrando a evolução dele. Eu não sei se alguém faz isso, mas eu comecei a fazer há algum tempo. É chegar todo dia, metodicamente, no final do dia, sentar de frente para um papel e escrever o que você aprendeu naquele dia. Tentar entender tudo o que você conseguiu aprender de novo em um dia. Tudo que você agregou. Tentar revisar todos os dilemas que você passou na vida e como você lidou com eles. E quando a gente fala em projeto, e o que eu vejo das novas gerações, é isso que tem me incomodado. Que o que eu vejo, o que esses caras têm que a gente não tem para conseguir realizar? É disciplina. É saber, e é saber observar. Vocês, não sei se vocês já perceberam que muitas vezes vocês vão criar alguma coisa e vocês sofrem horas e horas se batendo para resolver um problema que em uma pesquisa de Google você ia achar a solução que uma outra pessoa já tinha feito. Aquela coisa tinha resolvido. E aí você pensa, putz, mas eu perdi todo esse tempo aqui e o cara já tinha feito, eu poderia ter ganhado tempo. Mas aí você vai começar outro projeto, outra criação, né? Você repete os mesmos erros. A gente tem o costume diário de tentar reinventar a roda. Não sei se vocês concordam comigo aí com isso, que você fica... Todo dia você está ali, tentando reinventar a roda. Você vai fazer alguma coisa, primeiro, você cria caso na cabeça, né? Entra aquela ideia do conflito do princípio gerador. Você vai lá fazer qualquer coisa, você constrói um monte de castelo na tua frente, dizendo que aquilo não é possível. E aí, quando você vai de fato fazer, depois de se enrolar um pouco, você começa do zero. Não, eu vou fazer desse jeito que eu acho que é melhor, mas não observe o que alguém já fez. E aí, eu vejo, como eu vim da área de publicidade, muita gente dizendo assim, mas se eu colocar um método na minha vida, se eu colocar uma disciplina,
eu vou perder o meu princípio criativo. Eu não vou ser mais uma pessoa criativa, eu não vou mais poder ficar viajando. Mas eu era um desses que falava isso. Mas com o tempo, depois de tanto levar porrada, eu comecei a acreditar que o processo criativo, de construção de qualquer coisa, se ele não for disciplinado, se ele não tiver um método para ser construído, ele ou não sai ou demora muito para sair. Ou sai aquela criação que não tem muita lógica. E eu não consigo ver isso mais como uma criação e não só como uma aleatoriedade. Uma vez eu era fotógrafo e eu me achava um bom fotógrafo, mas eu não tinha um estilo bem marcado de fotografia. E aí um dia uma menina foi falar comigo numa balada e ela disse: "Ah, mas você faz umas fotos meio aleatórias, né?" E eu saí puto com aquela menina. Eu saí xingando ela para todo mundo. Falei para meus, essa menina aí se acha não sei o quê. Aí eu cheguei em casa e a hora que você vai dormir, você acorda de ressaca, daí você começa a dar aquela pensadinha assim no que aconteceu à noite, e aquilo mexeu muito comigo. Eu comecei a pensar muito naquilo. O que era a aleatoriedade? O porquê que ela falou aquilo e por que ela não conseguia ver uma certa linha no meu trabalho. E aí eu percebi que realmente era isso. Era um tiro para todo lado. Era uma metralhadora fotográfica. Eu fotografava, de repente eu estava fotografando aqui esse chão, daí estava fotografando uma mulher, daí estava fotografando um prédio, e eu achava que estava sendo livre. Mas no final não é que eu estava sendo livre e nem preso. Eu simplesmente não estava sendo nada. A partir do momento que eu comecei a fixar um estilo e comecei a observar o meu próprio trabalho e a criar um método de produção daquilo, a coisa mudou. E foi isso, essa fala dela que fez mudar. Porque aí o que as pessoas começaram a dizer? A coisa inverteu. Eles diziam, dá para saber quando é uma foto sua, porque ela tem uma coisa. E aí foi uma das principais coisas que eu comecei a mais admirar nas pessoas. Tem fotógrafos, por exemplo, vamos falar de fotografia, que eu não gosto do trabalho deles, que pessoalmente não me agrada, mas eu olho e eu sei que é deles. E aí eu dou mais valor do que alguém que chega com um trabalho que é sempre a mesma coisa. A gente tem que tentar, para conseguir fazer realizações, a gente tem que começar a tentar a refletir mais sobre o que a gente está fazendo. Porque em todo esse momento que a gente pensa em construir qualquer coisa, a gente olha e fica assim... Não sei se já tiveram essa impressão assim, de às vezes você passar um dia e você não meio que lembrar o que aconteceu e ver que se você tivesse programado uma inteligência artificial para fazer aquilo, ela tinha feito tudo sozinho de boa, assim. Você consegue facilmente marcar o teu dia a dia o que você está fazendo. E aí você pensa, você tem várias ideias todo dia, mas você chega em casa, você é preso pelaquela corrente do sofá que te puxa e diz, vem aqui meu nego, faz se sentar aqui, senta aqui comigo, vamos conversar, e quando você vê, passou, 10 da noite, você foi dormir. E aí eu tenho muito medo de chegar lá no leito de morte e perguntar o que eu fiz, e eu, não rolou, não fiz nada. Aí você pensa, mas eu não tenho capacidade para fazer. Alguém já ouviu falar nessa mocinha aqui? Essa mocinha aí, hoje em dia, ela é considerada a nova Einstein. O pessoal fala, eu não gosto desses termos, a nova não sei o quê, né? Que ela é ela, o Einstein é o Einstein, mas ela está ali no mesmo nível. Essa mocinha, ela tinha 13 anos, ela resolveu construir o próprio avião dela. Essa mesma sistemática. Foi lá, conversou com o pai dela, pediu a garagem emprestada, comprou um motor, começou a encaixar as coisas e pá, construiu o avião. Estava lá voando, o aviãozinho já homologou lá pelo governo dos Estados Unidos, foi liberado para voar, ao contrário do Padre Albino, que até hoje não conseguiu voar com o avião dele. O avião voa, mas ele não pode voar porque ele é meio feito de madeira e compensado. Mas a Sabrina tem mais importância que o Padre Albino, quando a gente está falando dessa criação? Na minha mente, não. A Sabrina está ficando famosa, a Sabrina está no MIT, a Sabrina pode ser a nova Einstein. O Padre Albino sequer consegue levantar com o avião dele. Porque ele nem pode voar, o avião até levanta, mas é perigoso. O Padre Albino chegou no ponto que ele já deve estar com quase 90 anos, acho que se ele morrer voando com o avião dele, ele vai morrer feliz. Mas o que é o brilho maior dele? E daí, outro detalhe, agora ela está no MIT estudando física, né? Depois deixa eu ver com quantos anos ela está. Ela deve estar com quase uns 30 agora, e a gente não sabe o que vai vir para frente desse tipo de pessoa. Mas aí, assim, se você observa, o que teve na criação dela que não tem na nossa para fazer?
E aí você pensa, ah, não, é porque ela está lá fora. Mas você vai ver, todo americano constrói avião? Todo americano está nesse nível? Não. E aí o que difere ela de vocês aqui? Ela tem alguma coisa a mais que vocês não têm? Não. A única coisa que ela tem é um método. Ela chegou, se você for olhar a entrevista dela, o que ela fazia? Ela tinha um método sagrado da construção. Ela voltava todo dia da escola, ela ia pesquisar, ela sentava e ela ia construir aquele avião dela. Ela ia pecinha por pecinha encaixando. Mas como que ela podia fazer isso? Opa. Depois eu falo do seu Manuel. Acho que não está passando, se puder passar o próximo, por favor. Beleza. Aí. Ela tinha um método que era muito semelhante a esse. De fosse fazer um arroz. Quem aí cozinha? Vocês gostam de cozinhar? Quem ainda não cozinha, mas quer aprender, mais ou menos você? Não cozinha e quer aprender. Vocês já foram olhar uma receita assim para fazer? E por que vocês não cozinharam e ainda não aprenderam? Não sabe, né? Mas a coisa, ó, como que funciona? O que é a principal coisa quando você está pensando em metodologia de processo? A primeira coisa é definir um problema, certo? Tá, eu vou criar um avião, vou fazer um miojo, ou vou fazer aqui no caso um arroz verde. Essa metodologia aqui eu peguei de um sujeito chamado Bruno Munari. Ele tem um livro que chama Das Coisas Nascem as Coisas. Esse livro é bem legal, interessante ler, que ele ensina toda essa questão de projetar alguma coisa. Ele é um designer italiano, Bruno Munari. E aí, primeiro, ele define todos os exemplos que ele dá através de receitas, coisas bem simples. Beleza, então, primeira coisa que eu tenho que fazer é a definição do problema. Eu gostaria que vocês me ajudassem aí com alguma coisa. Alguém pode falar aí alguma coisa que a gente pode criar? Alguém dá uma sugestão rápida aí? O quê? O avião? Então, beleza. Vamos criar nosso avião. Beleza, aqui ó, ele diz assim, depois da definição do problema, a gente tem que ver o que a gente vai precisar para construir o avião, certo? Né? Aqui no caso, ele definiu o problema dele, que o que é? Arroz verde, com espinafres para 4 pessoas. No nosso caso, é um avião. É diferente arroz verde para 4 pessoas e um avião, em questão de definição de problema? Oi? Um avião para 4 pessoas. Agora, a gente tem alguma diferença entre esse nosso arroz e o avião? Não tem, né? Em teoria, os dois até começam com A. Mas a coisa é a mesma, a gente vai construir algo. Se é um avião, é um arroz ou é um miojo com ovo, a coisa não importa. Beleza, agora eu vou ter que definir o quê? Eu vou ter que definir o que eu vou ter no meu avião. De uma forma mais simplificada, pode ser nesse começo. Então eu vou definir ele em barreiras, em pedacinhos. Para o meu arroz aqui, que é um arroz verde, eu vou ter que ter, primeiro, arroz. Para o avião, eu vou ter que ter asa. Para o arroz, eu vou ter que ter espinafre para ele ficar verde. Para o avião, eu vou ter que ter um corpo ali, né? Para grudar aquelas asas. E aí, enfim, eu vou ter que ter hélice, vou ter que ter turbina, a mesma coisa do avião. Aí eu chego no outro passo, que a primeira coisa é o quê? É olhar se alguém já fez, né? Que isso é um problema da gente. Eu tenho uma moça que trabalha comigo e ela é meio problemática porque você fala assim, ó, faz tal coisa. Ela perde uma manhã inteira tentando criar um método novo, daí ela corta a mão com o estilete, daí ela dá uns gritos, daí ela vai, daí você chega e pega assim um vídeo e ensina ela a usar um esquadro. Ó, só se usar o esquadro que você resolve o problema da reta. Daí ela se emociona com aquilo. E é até meio engraçado, que ela, meu Deus, mas era tão fácil assim. Daí você deixa, só que eu deixo ela cair nessas loucuras porque eu vejo que ela acaba aprendendo coisa além do que ela aprendia enquanto ela tenta criar coisa nova. Isso às vezes é bom, não é de todo ruim. Aí depois você chega o quê? Você pergunta, alguém já fez. Que é popular, na publicidade a gente chama de chupada. Você vai lá e dá uma chupada no que alguém já fez. Olha tudo, ó, o cara fez assim, olha algum chinês, olha algum indiano lá, que fez um drone que voa e tudo mais. Beleza. Aí você chega nesse outro ponto aqui. Como fez e o que eu posso copiar. Aí você vai lá, anota tudo. E isso é importante anotar, porque se você não anotar, você só fica divagando. Você cai naquela outra questão que a gente já falou anteriormente. Divagação, divagação e divagação. E não consegue sair da coisa. Daí você tem que colar esse papelzinho e começar cada vez mais a aumentar o teu planejamento em cima do que você vai criar. Aí beleza. Outro passo, o sexto. A gente só vai até o 10 mesmo. Como juntar tudo da maneira mais certa? Aí o que você vai fazer? O avião
todo mundo aqui sabe que a gente tem que colocar as asas meio do lado aqui, né? A gente tem que colocar a rabeira dessa forma aqui e botar a hélice na frente. E para o arroz a gente sabe que primeiro a gente vai ter que colocar... Na verdade, eu não sei fazer esse arroz verde. Se alguém souber me ajudar, mas a gente mais ou menos imagina, né? Você tem que fritar o alho lá, eu nem lembro se tinha alho na receita. Você vê que você já está confundindo, né? Frita o alho, você não vai poder fazer a coisa invertida. Você não pode inverter. E é uma das outras coisas, a gente sempre pensa que a gente quer ser inovador. Ah, como eu sou inovador, eu vou tentar criar uma coisa do zero, eu vou ser fantástico. E aí você fica lá divagando, daí você resolve jogar videogame porque você viu que não rolou. Né? Você tentou criar coisa do zero. E o que eu percebi que a única forma, muitas vezes, de você conseguir criar inovação é você ir lá e bater a coisa do jeito antigo. Você fazer aquela coisa mais simples possível para você aprender um conceito básico, para aí sim você poder inovar. O pessoal ali estava falando no outro palco sobre como ensina a criança a programar. Eles não chegam lá e dão um código para a criança programar do zero. Primeiro você dá um código para a criança para ela fazer umas modificações, para ela entender aquele princípio básico. Depois você vai vir com a teoria para ela para ser mais eficiente, para ela entender aquilo. Então você fazendo o básico, a partir do momento que você domina o básico e entende como você junta tudo da maneira mais certa, é que você vai conseguir inovar e melhorar aquilo que você está fazendo. Aí você vai ter que pensar que, no caso de um avião, outra coisa, que tecnologias eu vou precisar para essa construção, ou que ferramentas eu vou precisar. E a gente tende a desprezar, a gente quer construir alguma coisa, mas a gente não quer aquele ônus de ter que passar por uns processos que vêm antes, e muitas vezes são extremamente chatos. Por exemplo, eu estava desenvolvendo um sistema de construção robótica com bambu. O Guilherme acompanhou muito disso comigo, porque também é de Guarapuava, anos já, né, lidando com bambu e impressão 3D. E a forma que eu só fui conseguir resolver o problema que eu precisava quando eu entendi que, na verdade, eu precisava estudar marcenaria para conseguir criar um encaixe perfeito. E aí eu fiquei dias vendo vídeo, que basicamente é um senhor japonês durante 2 horas com uma serra fazendo alguma coisa. E aí eu tive que praticar marcenaria para poder desenvolver uma outra coisa lá em cima na frente, juntar com outras coisas. Então o primeiro princípio quando a gente vai desenvolver um projeto, se é um projeto de longo prazo ou de curto prazo, a gente vai ter que conseguir escrever que habilidades a gente vai precisar desenvolver para poder executar aquele projeto. E essa coisa de também procurar habilidades serve muito para o empreendedorismo. Porque muitas vezes a gente, nesse processo de tentar entender que habilidades de tecnologias e ferramentas eu vou precisar dominar e ter para fazer alguma coisa, muitas vezes eu vou ver que tipo de parceiro eu vou precisar ter no meu negócio ou na minha ideia se eu precisar buscar um parceiro. E vou conseguir traçar um plano de estudo mais eficiente para conseguir chegar naquela conclusão. E depois você vem aquela parte de cozinhar em si, que é a fabricação. E eu acho que é aí que o bicho pega. Porque eu vejo que a maioria das pessoas, quando vai lidar com protótipo, eu não sei como vocês pensam protótipos, mas a gente tem aquela coisa de querer fazer que o protótipo seja perfeito. O que acontece, que eu tenho observado nesses processos criativos com a maioria das pessoas que estão passando pelo nosso projeto em Guarapuava do Lab. A gente lá também faz uma meio pré-incubação de novas ideias. Que a maioria das pessoas, eles fazem toda essa parte certinho aqui na prática, mas na hora de criar o protótipo, elas querem que o protótipo já seja perfeito de cara. Você já quer criar um Boeing 747 em um dia. Quando você pode fazer para conseguir entender um conceito, é melhor você começar pelo mais simples. Então, muitas vezes, quando a gente vai... como que eu vi que começou a render mais a coisa? Quando você consegue dominar... Ontem a Thaís, eu esqueci teu nome, Thaís. É Thaísa, né? A Thaísa me falou uma coisa que achei bem interessante. Ela vai acabar construindo um avião, tenho certeza. Ontem ela foi falar de avião, e aí ela falou assim, meu sonho é construir um avião. Posso contar, Thaís? Posso. Agora eu já contei, né? Meu sonho é construir um avião. Então eu vou começar pelo aeromodelismo para um dia chegar no avião, né? Foi isso que você falou. Eu achei muito legal isso, porque é o caminho que a gente tem que começar a pensar. Porque se a gente for querer só começar coisas grandes de uma vez, a gente não realiza nada. Tudo é um método, passo a passo, que a gente precisa ir caminhando. Então a gente precisa muitas vezes começar com um protótipozinho pequeno, com uma ideia pequenininha, mas todo dia tá batendo nela. Todo dia tá avançando um pouquinho nela até chegar naquele objetivo final.
E claro, se possível, dentro de um cronograma, dentro de uma disciplina, dentro de um planejamento. Depois você chega naquela hora que é provar, testar e validar, né? Já é o fim da coisa ou o início de um novo processo. E por fim você serve. Por fim você voa com o teu avião ou cai e morre. Que é um caso que muitas pessoas também fazem. Só vou voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, pessoal, eu não tô... Você pode avançar um para mim, por favor? Não está funcionando. Aí, que é a mensagem final para vocês. É só que um dia, se alguém quiser, eu vou deixar meus contatos aqui, construir um avião e começar a colocar a mão na massa e depois contar para a gente vai adorar saber. Então, gostaria que vocês saíssem daqui da campus. Eu estou com esse sentimento, depois dessa campus. Eu cheguei ali, deu tanto problema nos equipamentos, então, que eu tinha uma ideia formatada do que eu ia continuar fazendo na semana que vem. E aí depois eu já vim com... Surgiu um monte de ideia aqui. E eu acho que todos nós aqui tá tendo um monte de ideia hoje, né? Vocês não estão aqui cheios de ideias, vocês estão olhando as coisas assim e tá florescendo ideias na cabeça de vocês. Tentem chegar na segunda-feira e encontrarem um método. Esse aqui é só um dos métodos que a gente tem do Bruno Munari de projeto. Procurem alguma metodologia de projeto para vocês e executem. Tenta executar nem que seja uma coisinha simples. Se alguém não sabe cozinhar, chegue e tente fazer um arrozinho verde, um miojinho com ovo. Eu comecei a cozinhar, sabe como? O dia que eu botei um ovo no miojo. Eu só cozinhava miojo. E aí um dia eu cheguei e resolvi hackear aquele miojo e botar um ovo. E desde então começou uma aventura assim para cozinhar e cada vez vai avançando mais. Então tentem fazer, às vezes, pelo menos um projetinho por semana, começar a praticar. Depois vocês podem construir o avião de vocês, mas precisam fazer que isso seja uma prática diária, de teste de metodologia. Todo dia tentar acordar e testar uma nova metodologia de execução. Vocês vão ver que é só assim que vocês vão conseguir realizar e em pouco tempo vocês vão estar tendo materialização de processos, né? De projetos e de ideias. Que é o que mais importa, tirar aquilo, parar de viver na fantasia e conseguir materializar a coisa, tirar do plano das ideias e levar para o mundo real. Eu vou pedir só, por favor, para passar para o último slide. Aqui estão meus contatos. Meu Instagram e meu WhatsApp. Se alguém tiver perguntas ou quiser conversar, depois quiser mandar novidades para a gente, estamos aí, tá bom? Muito obrigado.